Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: o dízimo equivale a 1/10. O texto serve, um dos textos que servem como base para o nosso estudo de hoje, Gênesis capítulo 28, versos 21 e 22. Que diz assim: O Senhor será o meu Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Como vimos na introdução da nossa lição ontem, a palavra dízimo, ou o termo dízimo, ou o que ele representa, os princípios representados por ele, como Ellen White mesmo mencionou de forma tão interessante na lição de ontem, eu quero repetir o mesmo texto que mencionei ainda ontem, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 325. Exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão, para poder prevenir o ser humano da ideia de viver para si mesmo, de egoísmo, para que o princípio máximo do reino de Deus, que é o princípio do amor ao próximo, bem como o amor a Deus, fossem evidenciados dentro da natureza humana. O Senhor Deus estabeleceu o princípio do dízimo. O dízimo não tem a ver com dinheiro. O dízimo tem a ver com muito mais do que isso. O próprio Jesus Cristo mencionou que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E quando entendemos que nada do que possuímos é nosso, nada do que temos é nosso, mas que tudo vem de Deus, então nós somos capazes de trabalhar com muito mais tranquilidade, com muito mais condições de poder reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E isso o fazemos quando seguimos o plano estabelecido por Deus, o Senhor. Como o nosso próprio guia de estudos vai mencionar, os dicionários definem o dízimo como 1/10 parte de algo, ou 10% de algo. É provável que essa definição tenha sido tirada da narrativa bíblica. Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda do lucro a Deus. E essa mesma ideia, ela vai ser, é claro, apresentada de forma muito mais abundante no Pentateuco, principalmente no livro de Levíticos, onde o Senhor Deus estabelece essa prática como um meio através do qual o povo de Deus reconhecia que era o povo de Deus. Uma das maneiras do israelita entender ou demonstrar de forma prática que ele tinha um compromisso com o Senhor Deus era devolvendo 10% da sua renda. Por quê? Porque ele reconhecia que o Senhor tinha dado tudo aquilo que ele possuía e que 10% disso era de Deus. Então ele devolvia isso a Deus. Isso era uma demonstração de que ele tinha uma aliança com Deus e de que nada do que ele possuía na verdade era dele, era tudo de Deus, o Senhor. Esse mesmo princípio ele vai aparecer, como nós mencionamos também na lição de ontem, lá em Gênesis, no capítulo 14, quando Abraão vai devolver o dízimo a Melquisedeque. E o texto que nós lemos como texto principal, de Gênesis 28, versos 21 e 22, nós percebemos agora no neto de Abraão, de Jacó. Jacó estava fugindo de casa. Ele havia mentido em relação havia mentido para o pai, dizendo que era o próprio irmão, havia roubado o direito de primogenitura do próprio irmão, e o irmão agora tinha dito: no momento que o nosso pai morrer, eu vou matá-lo. E para evitar uma tragédia dentro de casa, o próprio Isaac, pai de Jacó e ao mesmo tempo filho de Abraão, vai enviá-lo para a casa do seu tio Labão, onde ele deveria permanecer durante algum tempo até que a raiva de seu irmão Esaú passasse. O fato é que enquanto ele está em viagem com uma consciência pesada, ele está ali preocupado com tudo que ele está vivendo, ele se deita na região de Betel, tendo uma pedra como travesseiro, e ele sonha. Ele vê uma escada que liga a terra ao céu e anjos de Deus que sobem e descem o tempo inteiro para ministrar em favor do ser humano. E vê que o próprio Deus estava no topo da escada. Ou seja, de que Deus estava disposto a abençoá-lo naquela situação difícil na qual ele se encontrava. Quando ele desperta pela manhã, ele vai dizer: verdadeiramente esse lugar é a casa de Deus. E eu vi o Senhor Deus. E ele faz um pacto com Deus. Ele diz: Senhor, hoje eu não tenho nada, mas eu estou seguindo agora rumo à casa do meu tio.
E eu lhe prometo uma coisa: de tudo que me deres nessa viagem, se o Senhor me der saúde, me der condições para poder conseguir qualquer coisa, tudo que o Senhor me der, eu certamente te darei o dízimo, eu te devolverei o dízimo. E o princípio está aqui embutido nessa mesma história. Deus não pede que você primeiro dê a Ele alguma coisa para que Ele possa te dar algo em troca. Não. O dízimo é um reconhecimento do que Deus já fez por você. No momento em que Ele te derrama bênçãos, em que Ele te dá condições para poder receber alguma coisa, Ele vai dizer para você: então agora reconheça que isso veio da minha parte, que eu te dei isso tudo, e 10% do que você já recebeu, você devolve a mim. Eu volto a dizer, nós não estamos aqui falando de dinheiro. Nós estamos aqui falando de um princípio, através do qual um indivíduo que tem um relacionamento de aliança com Deus, ele demonstra de forma prática que tem essa aliança, que tem esse compromisso com o Senhor, ao fazer o uso do dízimo, ao devolver o dízimo, ao entender que tudo pertence a Deus, inclusive Ele mesmo. Aqueles que não têm compromisso com Deus, o Senhor, não agem dessa forma e não devolvem. Você pode usar a desculpa que você quiser para não viver esse princípio, mas você não pode dizer que o Senhor Deus não o estabeleceu como uma evidência de que o indivíduo tem um comprometimento com Ele, tem um compromisso com Ele, de que vive através da fé também em relação a Ele, de que quando você acredita em Deus e dá um passo de fé, Ele abre portas que outrora estiveram fechadas. Repito o conceito que trabalhamos na quinta-feira da semana passada. A única parte da Bíblia em que Deus diz: faça prova de mim, é nesse caso. Porque se você tem um comprometimento com Deus, Ele também tem um comprometimento com você. Viva esses princípios e experimente as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Olha comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor é Deus e que estabeleceu o princípio do dízimo como uma bênção para o ser humano, como uma vacina contra o egoísmo. Ajuda-nos a viver esses princípios, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?